Boa tarde, gente. Obrigada por estarem aqui, né, para a gente ter esse bate-papo. O convite, né, veio com esse tema, então eu vou tentar passar por ele, mas dialogando com um pouco da minha trajetória. Queria agradecer, né, o convite para estar aqui nesse evento, em nome do professor André. Eu sou aqui da casa, então é uma alegria sempre muito grande estar aqui. Sou graduada aqui em Araraquara, então encontrar a professora Cléo, que a gente estava lembrando ali, né, Cléo, que ela foi minha primeira iniciação científica, que me ensinou a identificar descritores científicos, procurar. A gente não tinha computador, a gente ia na biblioteca, pesquisava naqueles índices, né, físicos, né, encontrar o Luiz também aqui, sim, uma alegria muito grande a gente estar de volta aqui na nossa casa. E, assim, eu não sou uma pesquisadora, assim, se vocês olharem o meu currículo, vocês vão ver que eu não tenho uma trajetória na área de cannabis, embora eu tenha trabalhado, tive a honra de trabalhar com o professor Carline, que é minha eterna homenagem a ele, né? Eu trabalhava com ele muito mais no campo do uso de medicamentos. Eu frequentava, participava das reuniões sobre a cannabis também, nas discussões sobre a criação de uma agência regulatória para pesquisa em cannabis, a Maconha Brás, que ele defendia. Mas meu trabalho com ele foi muito no campo dos psicofármacos, então minha trajetória sempre foi relacionada ao uso de medicamentos. Mas como eu trabalho muito com formação e pesquisa, extensão universitária, com municípios, né, principalmente ali hoje, como eu estou na Unifesp, né, municípios do ABC, da Baixada Santista, a cannabis chegou na assistência farmacêutica. Então, eu sou uma professora que tem trajetória na área de assistência farmacêutica, e a judicialização da maconha começou a ser uma realidade dentro da assistência farmacêutica, e a gente começou a ser muito demandado pelos gestores, né, pelos coordenadores da assistência farmacêutica dos municípios parceiros para a gente entrar nesse tema. E aí a gente já tinha um observatório em andamento, que era o Observatório do Uso de Medicamentos e Outras Drogas, que foi um espaço que a gente desenvolveu, né, que a gente constrói, de construção de debate, de visibilidade pública, de produção de debate público sobre o uso de medicamentos e outras drogas, e a gente, com esse novo movimento, a maconha era já um tema que a gente trabalhava, quem coordena esse observatório somos eu, a professora Luciana Surjus, que muitos de vocês devem conhecer, que é da Baixada Santista, trabalha na área de redução de danos, na área de política de drogas, e a professora Eliana Rodrigues, que esteve aqui ontem. Então, a gente começou a ter uma demanda, fomos para o STJ falar, fomos para várias sessões de Câmara, então a gente muito chamada para esse debate. E aí a maconha começou a ser muito relevante nas pautas, e a gente rebatizou o observatório, que hoje é o Farmacon, então que é esse espaço de produção de dados, análises, debates. Tem um Instagram, se vocês quiserem acompanhar algumas das atividades, aí a gente não consegue atualizar muito, mas sempre que tem alguma coisa muito importante a gente posta, né, das nossas participações, que é o Farmacon, né? Então, que hoje é o Observatório do Uso de Medicamentos, Maconha e Outras Drogas. Então, eu vou acompanhar aqui, você consegue passar ali, eu acompanhar aqui, porque daí eu não preciso ficar olhando para trás. Então, eu queria começar, assim, acho que o que eu tinha preparado, eu estava nas apresentações de ontem, de hoje também, dialoga um pouco com o que outros colegas, né, trouxeram, e a gente vai falar um pouco da possibilidade de atuação profissional, que se coloca hoje para quem está interessado, ou está se preparando, né, ou está circulando por esse universo da maconha, da cannabis, né? Então, assim, desde a parte de pesquisa, né, se a gente for pensar no medicamento, né, nos medicamentos, hoje a gente não tem medicamento, só tem um medicamento registrado no Brasil, né, muito falado aqui desde ontem, mas a gente precisa passar, né, para ter o medicamento, né, por toda a pesquisa, que mesmo sendo tanto dentro da corrente que defende os ativos isolados, né, ou da fitoterapia, o desenho metodológico de pesquisa, então a fase pré-clínica, a fase 1, que vai olhar o movimento, né, farmacocinética, a pesquisa depois com o número de seres humanos para ver a efetividade, também efeitos adversos, depois ampliado e depois, finalmente, lá na fase 4, que é quando a gente faz a farmacovigilância e vai identificar. Então, a parte de pesquisa é uma área que todo mundo aqui falou, precisamos ter mais pesquisa, precisamos ter mais evidência.
Então, é uma área que hoje é a principal área, eu acho que nesse ramo que a gente precisa de pessoas qualificadas, de linhas de pesquisa, né? Universidades se abrindo, a Unifesp é uma universidade que tem vários grupos, né, que trabalham com esse tema, com a pesquisa em cannabis, sob várias vertentes, a Unesp, a Unicamp, tem uma colega Priscila aqui também, que está desenvolvendo coisas muito interessantes lá, né, Santa Catarina, né, o Nordeste, né, várias universidades, então a gente tem o Brasil se preparando. Então, a área de pesquisa é uma área de atuação profissional, né, sem dúvida, para a gente desenvolver. Eu tinha, como a gente tinha aqui na mesa, né, eu como farmacêutica, o colega, né, na área de odontologia, outro colega médico, eu fui fazendo uma pesquisa, trazendo uma narrativa para vocês muito voltada para a farmácia, que era, mas vou dialogar com as outras áreas também, né. Então, na área de assistência farmacêutica, se a gente for pensar, né, a partir da pesquisa, você registrou um medicamento, você tem toda isso aqui, para quem é farmacêutico, desculpem, que é o beabá, né? A gente tem todo o ciclo da assistência farmacêutica para estar atuando, né? Então, desde a parte de seleção de produtos, programar, que é decidir quando você vai comprar, quanto você vai comprar, quando você vai receber, adquirir, armazenar, distribuir, que não é a mesma coisa que entregar, distribuir significa de um ponto de chegada, do almoxarifado para o ponto de uso, e a utilização. E tudo isso a gente tem que ter conhecimento aí para gerenciar os aspectos de financiamento. Hoje em dia, a grande questão é, no SUS, quem está acessando a maconha está acessando, a maioria dos casos, pela via judicial. E isso tem um custo para o serviço de saúde, para o sistema de saúde, que é insustentável. Então, esse foi um dos motivos que os municípios começaram a nos procurar para a gente contribuir com esse debate. Qual é o caminho, né? Então, a questão do financiamento, ele é super limitado, então como que a gente consegue garantir acesso, né, garantir efetividade, garantir política de cuidado com o recurso que a gente tem hoje no sistema de saúde. Então, trabalhar com sistemas de informações, né, desse usuário. Então, quando vem pela via judicial, que é o que está acontecendo, então o juiz, né, a pessoa entra com uma ação, o juiz concede, chega lá a ordem judicial para o serviço farmacêutico entregar, ele compra, geralmente importado, entrega e depois não sabe o que acontece, né? Então, não tem acompanhamento de uso, estudos de efetividade, será que está tendo benefício, será que está tendo risco, será que a pessoa está usando ou será que ela está compartilhando esse uso? Então, não tem então, tudo isso são áreas para a gente desenvolver conhecimento e atuação, e a fazer toda essa parte de controle e avaliação de custos, segurança e efetividade. Quando a gente pensa na maconha, do ponto de vista do que a gente está discutindo nesse congresso, a gente também está falando de outras especificidades, a especificidade do fitoterápico, porque tem uma corrente que defende, né, você isolar o ativo, né, e ter um medicamento com princípio ativo isolado, e tem a linha preponderante hoje que está desenvolvendo todo o debate público no Brasil, que vai na filosofia da fitoterapia, que é totalmente diferente da filosofia do princípio ativo isolado, né, que acredita, sim, no efeito comitiva, né, das plantas, não só da maconha, mas de todas as plantas, né, não é, lembro não sei se vocês conheceram a enfermeira Áurea de Ribeirão Preto, que ela era da fitoterapia do serviço público lá, uma figura, assim, muito sábia, ela falava, não é, quem falou que é o isolado da laranja que faz bem, a laranja toda, né, então, assim, é a planta toda. Então, esse efeito, né, de todos os metabólitos que existem numa planta e seus benefícios, é um conhecimento que ele precisa ser adquirido, né. Ontem a gente teve a pergunta aqui na plateia de uma pessoa que achou estranho falar que você tem que usar uma dose menor, tem menos efeito adverso quando você usa a planta toda, e não quando você isola. Se você isolar, então, assim, esse conhecimento sobre a fitoterapia, ele é um conhecimento que ele tem que ser desenvolvido em termos de comunicação, né. Então, a comunicação e fitoterapia também são áreas que é para a gente pensar em desenvolver com a sociedade, porque falta muito conhecimento, inclusive, principalmente, entre os próprios profissionais da área da saúde. E é assustador. Então, a gente trabalha tanto com a droga vegetal, né, no caso, pensando na maconha, a planta inteira, né, planta fragmentada ou rasurada, planta triturada, e os derivados, né, no caso, o extrato, o óleo, né, que a gente
tão bem conhece no Brasil, né? E ceras também, eu mesmo já tive a oportunidade de usar. Uso tópico, uma dor no joelho, e foi impressionante. Fiz outros usos também, mas esse uso foi um uso que me deixou bastante impressionada. Então, na questão da fitoterapia, além de todo aquele ciclo da assistência farmacêutica, a gente também tem toda uma ciência e uma área para a gente desenvolver dentro da farmácia. Então, na farmácia e na sua interdisciplinariedade também, na agronomia, então todas as outras áreas que fazem o diálogo aqui com a área farmacêutica também estão aqui nesse campo, né? Então, desde a parte do cultivo, a colheita, a separação, a limpeza, o transporte coloquei aqui no terceiro item, mas na verdade o transporte está em todas as etapas, né? E isso é um problema, porque quando a gente fala de uma substância que não tem autorização, né? Ela precisa de controle especial, e aí você pensar no transporte é uma questão, um transporte especializado, então essa também é uma área de atuação. Depois da colheita, separação e limpeza, a questão da estabilização, né, dessa droga vegetal, da secagem, processo de secagem, que é a estabilização, né, a questão do armazenamento, principalmente se essa droga, se essa planta, né, tiver uma quantidade acima de 2 a 3% de THC, na maioria dos lugares, mesmo nos lugares que você tem autorização para uso e pesquisa, diferente do Brasil, você precisa, quando você tem uma quantidade maior de THC, ter um outro cuidado de armazenamento, né? A questão da moagem, a extração, né, dos ativos por maceração, por percolação, então a parte farmacotécnica também aqui é uma área rica, né, de desenvolvimento para o profissional. E toda a parte de produção, manipulação e a própria produção industrial ou artesanal. E a documentação, né? Quem é farmacêutico, quem é da área de farmácia sabe isso, né? A gente é o profissional da documentação, então todas as etapas, né, regulatórias, de todas as etapas, tudo isso é documentado. Então, esse campo profissional aqui, ele é um campo farmacêutico muito interessante. E essa parte que eu falei até agora, desde a produção, da logística, a gente não tem muitos estudos em relação a cannabis. Eu fui selecionando dentro da atividade profissional uma série de artigos na literatura com evidências do trabalho farmacêutico, especificamente, que era o ponto da minha apresentação, mas eu encontrei um artigo, né, da Holanda, né, que comparou um pouco da qualidade, né, de farmácias, né, da planta de coffee shops e de farmácias, né, na Holanda. Então, onde a gente tinha o trabalho do farmacêutico fazendo esse controle e onde a gente tem um uso mais fluido, né, vamos dizer assim. Então, nos coffee shops se encontrou nesse estudo divergências, né, na quantidade de peso, porcentagem de substâncias ativas nas plantas em relação ao que era declarado e também na qualidade, né, inclusive com plantas contaminadas, né, por agentes patogênicos. E, ao contrário, né, a qualidade das farmácias com peso correto e sem contaminantes, está mostrando aí um trabalho do farmacêutico importante no sentido de fazer esse controle, essa garantia para a saúde. Eu voltei aqui para o ciclo da assistência farmacêutica, mas só para dizer que eu vou me concentrar na apresentação na parte da utilização. Embora a gente tenha todo esse rol de atuação que a gente pode ter, eu preferi que a gente focasse, porque até tem interface com outras profissões, a questão da utilização, prescrição, dispensação e uso dos medicamentos, dos fitoterápicos, da maconha, tá? Quando a gente vai falar de utilização, acho que a primeira coisa, isso é o que está sendo discutido aqui o tempo todo, né, nesse evento, a questão das evidências. Temos evidências? Então, todo profissional de saúde, o colega agora que apresentou, o veterinário, falou, eu tenho que ter responsabilidade em relação a isso. Eu, como profissional de saúde, tenho que ter um respaldo. É isso que os profissionais sempre pedem para a gente. Qual é a evidência? Para eu indicar isso para o meu paciente, para eu prescrever, para eu ter segurança, qual é a evidência de que isso funciona? De que isso não provoca riscos? Então, a gente tem hoje, né, na própria BIREME, um mapa de evidências, né, em relação à maconha, tanto de efeito adverso quanto de efetividade. Eu selecionei aqui algumas para mostrar para vocês como que isso está mostrado lá. Então, é uma fonte, né, de informação para a gente pensar. Então, saber identificar, selecionar e ofertar, sistematizar essas evidências é uma área de atuação importantíssima hoje, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a dor crônica, lá parece que o canabidiol tem uma evidência
pequena em relação, por exemplo, à evidência que se tem em relação à epilepsia, aos transtornos de ansiedade. Então, a própria esquizofrenia, o CBD. A gente tem também evidências em relação ao THC, se você que eu só peguei um print aqui da tela, mas se a gente correr aqui na esquerda, essa coluna, a gente vai ver todos, vários fitocannabinoides aqui para uma avaliação da evidência. Mas quando você vai lá no buscar as evidências, a maioria dos artigos, por exemplo, para ansiedade, ele tem uma evidência moderada, baixa, né, em relação à confiança. Então, tem evidência, mas aí a qualidade dessa evidência, ela precisa ser checada. Isso também foi bastante discutido aqui nesse evento. Então, eu selecionei algumas informações para a gente pensar onde a gente vai atuar. No SUS, hoje, a maior parte das ações judiciais, elas vêm ou por autismo, ou pelas epilepsias. A gente ainda não tem uma preponderância da ansiedade, a dor crônica vem crescendo, mas a gente, ao contrário, nas associações canábicas, algumas parceiras que a gente tem, mostram que o perfil é diferente de uso, né? Então, a dor, a ansiedade, a depressão estão lá no topo, diferente um pouco do que acontece nos processos judiciais do SUS. E aí eu separei algumas só para a gente pensar como que a gente vai se movendo, né, profissionalmente nesse cenário. A gente vai pensar na dor crônica, então uma prevalência enorme no Brasil. Eu até fiquei surpresa quando eu fui checar essas informações, né? A gente tem uma média nacional aí de 45%, né, com estudos que variam de 23% a 76%, falam em prevalência de dor crônica, dependendo da população analisada. No próprio site do Ministério da Saúde, fala que quase 40% dos brasileiros com mais de 50 anos convivem com dor crônica, que é uma dor que é por mais de 3 meses. Isso é muita gente, né, vivendo com dor crônica. E desses pacientes com 50 anos ou mais, o próprio Ministério da Saúde fala que 30% usam opioides para essa dor crônica. Também tem um estudo que fala que no Canadá, na Alemanha e Israel, 40% dos pacientes com câncer usa também opioides para dor crônica. E aí a gente vai ter que, vamos pensar na maconha como uma possibilidade alternativa. Então, tudo isso que eu estou trazendo são dos próprios artigos que a gente buscou, no final tem os artigos. Então, diferente dos opioides, a maconha não tem risco de overdose, não tem registro de mortes e baixíssimo risco de dependência. Ela pode ser inclusive uma poupadora de opioides, né? Porque ela permite uma redução das doses desse fármaco, que é altamente, potencialmente perigoso, no sentido de provocar overdose, provocar morte, dependência e outros efeitos adversos muito indesejáveis. Elas têm, a gente falou bastante hoje também sobre placebo, ela tem 50% ou mais de alívio da dor em comparação com placebo nos estudos, e os benefícios na dor crônica podem ser superados. Então, isso aqui é conclusão de estudo que eu trouxe, tá, gente? Os benefícios da cannabis na dor crônica podem ser superados em relação aos efeitos adversos. Se a gente for trabalhar na epilepsia, também ela tem uma prevalência bem menor, né? Só que a gravidade, né, também, em relação, claro que a dor pode ser muito grave, mas a epilepsia, ela tem efeitos mais dramáticos, né, familiares, sociais, afetando 65 milhões de pessoas no mundo, né, mais ou menos 3 milhões de pessoas no Brasil, de 1,5% a 2%. A gente já tem evidências, né, a gente tem registro de evidências em tábuas sumérias mais de 3.800 anos atrás para epilepsia, e o professor Carline, né, com os primeiros estudos dentro dos moldes, quando a gente fala de evidência, a gente está falando de modelo de evidência, né? Então, qual é o modelo de evidência que nós estamos? Será que o modelo de evidência que a gente está discutindo para a maconha, ele é aplicável nos mesmos moldes que o modelo de evidência que a indústria farmacêutica utiliza para fazer o registro dos seus medicamentos? Acho que essa é uma pergunta para a gente se fazer também. Então, aí o professor Carline iniciou os estudos, né, na década de 70, em modelos animais, e hoje é um componente do programa estadual em São Paulo para as epilepsias crônicas refratárias, né? A gente tem aqui algumas referências mostrando isso. Também foi falado bastante aqui da ansiedade, nos principais usos. Entre as condições psiquiátricas mais comuns, os Estados Unidos falam 30% ao longo da vida. No Brasil, a gente tem uma prevalência mais ou menos de 13% em geral, sendo que na pandemia mais de 50% das pessoas tiveram algum registro de ansiedade ou depressão junto.
A gente tem registro na literatura que a remissão é alcançada apenas em 60% dos pacientes que recebem terapia cognitivo-comportamental, né, com as duas, né, que é o padrão ouro de tratamento aqui, com inibidores da recaptação de serotonina a longo prazo, que é um antidepressivo, mostrando que também medicamentos e terapia também não são efetivos para todas as pessoas, a cannabis também não precisa ser, né, então, assim, algumas práticas terapêuticas beneficiam algumas pessoas, outras práticas terapêuticas beneficiam outras pessoas. E existem evidências que são robustas, também a gente já viu bastante aqui, mas também são controversas. Aí eu trouxe algumas coisas recentes, a gente tem um estudo, por exemplo, de 2021, que fala, está traduzido, tá? É em inglês a publicação, mas eu traduzi aqui, evidências para o uso de canabinoides em transtorno de humor e ansiedade, uma revisão sistemática. A conclusão do estudo aqui só tinha 8 estudos, muito pequenos, e as evidências eram insuficientes encontradas para a eficácia do CBD e do THC para controlar os transtornos afetivos, ansiedade. Então, que ela não deve ser recomendada, por isso, né, os autores falam que a cannabis não deve ser recomendada para tratar pacientes com esse tipo de transtorno, porque tem muito pouca evidência. Não ter pouca evidência não significa que não tenha efeito em realidade, só não está comprovado dentro desse modelo de evidência, né? Então, é isso que o profissional, ele tem que estar apto, tem que estar com formação suficiente para ele poder discutir e tomar a melhor decisão para a pessoa que ele vai estar tratando, né? E decidir junto com aquela pessoa, né, com cuidado, centrado no usuário, qual é a melhor terapia baseada nas evidências disponíveis e aquelas que eventualmente não estão disponíveis, não pelo menos dessa forma, que aquilo, mais uma vez, ressaltando a questão dos modelos de evidência. Será que a gente vai conseguir, né, mostrar a evidência dos fitoterápicos, né, da mesma maneira que no mesmo modelo de estudo para os fármacos isolados? Não vai, gente. Então, é uma questão da gente olhar um pouco também com mais cuidado esse tipo de evidência, esse tipo de conclusão de estudo, para tomar a decisão que o profissional de saúde vai tomar. Aqui um outro estudo, é de 2023, também chegando a uma conclusão que trabalhou, né, com ansiedade em adolescentes, jovens e adultos. Como está meu tempo aí, Stephanie? Tá tranquilo? Ainda tem um pouquinho? Falando que as evidências para reduzir sintomas de ansiedade em adolescentes e adultos jovens são limitadas, escassas e limitadas. Por quê? Porque tem variações nas amostras, na duração e da dosagem de CBD. Então, assim, às vezes também, alguém falou aqui antes de mim, que o fato de não ter encontrado evidência no estudo não significa que ela não exista, significa que talvez aquela dose, daquele jeito, não foi encontrado. Aí isso é suficiente para uma corrente falar, não há evidências, e a política pública, ela sempre vai funcionar fazer o melhor uso do recurso público possível, e o recurso público só vai ser empregado se tiver evidência. E aí que a gente também discute as práticas integrativas e complementares no SUS, que é outro modelo de evidência, e muita gente questiona o fato do SUS incorporar esse tipo de prática, porque não tem evidência. Então, é sempre um terreno em disputa, né? O tipo de filosofia que está por detrás de uma prática de cuidado e de outra. Então, fala esse estudo que mais pesquisas são necessárias para entender os benefícios, né, para ansiedade e depressão nessa população. Esse artigo aqui de 2024, né, que estudou riscos e benefícios, que também fala que a base de evidências é inconclusiva ou muito pequena para dar recomendação. Então, uma série, se vocês forem fazer uma busca no PubMed, a gente vai encontrar isso de maneira sistemática, a gente vai encontrar vários artigos mostrando, indicando benefícios, indicando vantagens, mas quando você pega os artigos que fazem a síntese da evidência, né, as análises sistemáticas, né, as revisões sistemáticas, elas vão sempre concluir nesse caminho. Faltam evidências, né? Quando a gente vai olhar para a dor crônica, que a gente vê também, os estudos falam isso, evidências limitadas, eu estava falando até agora da ansiedade, né? Evidências limitadas, inconsistentes, que reduzem a dor crônica, em pelo menos 30%, mas não mais do que 50%, que colocando isso como um achado menor. Mas é achado menor se aquela pessoa não foi beneficiada, né? Se a pessoa foi beneficiada, é um grande achado. Os canabinoides podem aliviar a dor neuropática em alguns pacientes, mas não há evidências suficientes para outros tipos de dor crônica. Estou trazendo aqui o contraponto, tá, gente, da evidência.
e que há evidências fracas de benefícios percebidos pelo paciente. Também falam que estudos sobre a eficácia dos canabinoides para dor crônica geralmente são de curto prazo, né, menos de 12 semanas. Bom, a questão das evidências é uma grande área para a gente investir, né? Inclusive, é indiscutível que a gente tem outro tipo de evidência social, evidência histórica, evidência do uso tradicional da planta. Né? Quem vai discutir com a Cidinha que a filha dela, né, que a efetividade da maconha não tem efetividade? Olha a filha da Cidinha. Olha as mães que estão nas associações fazendo uso da cannabis para síndromes de epilepsia, de autismo e de outras situações crônicas. Então, assim, a gente tem outro tipo de evidência, que talvez não esteja no modelo da literatura, né? No modelo que se espera que esteja na literatura para a gente fazer um guideline. Mas não dá para negar. Inclusive, a questão das formulações, né? Porque os estudos vão muito nesse caminho. Não teve evidência dessa dosagem nesse tempo. A gente tem um diálogo muito grande com as mães, que plantam, inclusive, e o direito ao plantio doméstico é uma luta muito grande, porque a estabilidade do produto para diversas condições ele é muito importante. Então, você mudar a quantidade mínima que seja de um determinado fitocannabinoide ou de outro numa planta, pode fazer com que aquela criança que estava em remissão total de crises epiléticas, ela volte a ter crise, por uma simples variação, às vezes pequena. Então, a estabilidade dos extratos da planta é muito importante. Então, assim, a evidência também tem que dar conta disso. Então, e às vezes a gente não vai ter essa evidência, porque isso está acontecendo dentro dos domicílios, dentro daquelas mães que estão testando isso nas suas casas e conseguindo os melhores resultados. Isso não está indo para a literatura. O que não significa que a gente possa dizer que, porque não está na literatura, que é achismo, né? Que não está numa visão sistemática, que é menor, sendo que tem inúmeros relatos de caso. Claro que os relatos de caso na pirâmide de evidência científica, eles são os mais frágeis, mas são casos públicos que estão de amplo conhecimento público, e não são um, nem dois, nem três, são centenas, né? Então, um minuto, mas aí tem tanta coisa. Mas, tá, eu vou mais 5 minutinhos. Eu vou tentar correr aqui. O acesso à medicina canábica é uma questão que a gente, assim, além da questão das evidências, a questão do acesso. A gente tem hoje, então, só produto, né, farmacêutico reconhecido, mas principalmente, eu vou direto aqui para esse dado, que é da Caiamide, aquela consultoria privada, que é uma das poucas que faz estudos de mercado da cannabis no Brasil, que hoje fala em 772 mil pessoas, né, utilizando, sendo que 46% estão importando, né, 31% aí estão comprando nas farmácias e 21% estão adquirindo pelas associações. Não está aqui nesse dado ainda os autocultivadores individuais, a gente tem milhares aí de autocultivadores também cultivando. Eles também trazem uma média de idade, né, a maioria 45 anos é uma média de idade nacional, essas pessoas vão envelhecer, então a questão do idoso, pensar no cuidado da maconha para o paciente idoso é uma questão para a gente pensar. Ai, gente, 5 minutos não vai dar para falar, mas eu vou tentar. Oi. Obrigada, gente. Fico mais tranquila agora. Porque tem umas coisas que é de atuação profissional mesmo, né? A questão das barreiras do acesso. A literatura traz isso, né? Então, a falta de educação, de ter o conhecimento que oriente essa prescrição, né? Essa dispensação também. A falta de ter produtos no mercado confiáveis, a falta de um processo regulatório que possibilite, e também restrições para profissionais especialistas, né? Também, só coisa da literatura, não necessariamente de Brasil, tá? Agora, para a questão do cuidado, então a gente tem a questão do acesso e a questão do cuidado. Como que esse profissional, a gente tem 14 profissões da área da saúde no Brasil, todas podem atuar nesse campo, né? A gente tem que pensar que a abordagem para o uso da maconha, ela vai exigir uma abordagem individualizada,
Tudo isso que eu falei até agora, para dosar, para monitorar os efeitos que podem variar por tipo de produto, por dose, por modo de administração, tudo isso é variável. Então, pode levar semanas e até meses para que se encontre o regime ideal. Então, a pessoa começa a usar e ela para porque não fez efeito. Mas será que chegou no sistema ideal, né, para aquela condição dela? Então, é necessário sempre essa supervisão, esse ajuste de dose e monitoramento. Então, dá até o exemplo do Epidiolex, que é um produto de CBD, usado, né, para síndrome de Lennox-Gastaut e que são síndromes de epilepsia, né? A manutenção recomendada 5 miligramas por quilo 2 vezes ao dia, mas pode haver uma variabilidade grande, levando a pessoa a precisar de até 20 miligramas por quilo por dia. Então, mesmo para medicamentos que não é, às vezes, a planta que varia, a gente tem uma necessidade de ajuste que o profissional teria que estar acompanhando. A gente também tem diferentes formas farmacêuticas que podem mudar a farmacocinética, né? Desde o início de ação, a eliminação, o tempo de duração dessa ação. Então, por exemplo, a inalação, isso mais rápido, né, e dura menos. A administração oral vai demorar um pouquinho mais. Né, a gente tem nessa ingestão oral, né, o impacto, né, do metabolismo de primeira passagem, ingestão de alimentos, tem também o uso via mucosa oral, então tudo isso a gente tem que estar monitorando, não é usar de qualquer jeito, e o profissional, ele tem que ter o conhecimento para poder assessorar o seu paciente. A gente também falou bastante aqui de eventos adversos, quase não tem. É seguro, né? A maconha é segura, é usada milenarmente. Então, se a gente for pensar no CBD isolado, não, diarreia, nosso colega falou aqui hoje da diarreia, né, do vômito dos animais, né? Mesma coisa. Então, aumento a diminuição de apetite, sedação leve, pode acontecer com. Isso aqui, esses 3 que estão em asterisco, foi um estudo que avaliou, junto com medicamentos para epilepsia. Tá? Então, tinha uma interferência aí também. Então, sedação, convulsão e pneumonia. Pneumonia não é porque dá pneumonia, é porque a pessoa tem um nível de sedação elevado e ela desmaia, dorme e tem uma aspiração de líquidos estomacais. E aí isso pode levar a infecções pulmonares. Não é que a cannabis causa infecções, tá? Então, só para fazer uma atenção aqui. Então, e ela inibe, né, enzimas, principalmente do sistema citocromo. Então, a gente também tem que olhar interação com outros medicamentos. O THC, euforia, coisa boa. Aumento de apetite, para alguns muito bom. Pode dar náusea, tontura, sedação, dependência de drogas, no caso do THC, né, tem estudos que mostram o uso abusivo. Percepção sensorial alterada, despersonalização e ansiedade. Então, são coisas que você tem que tomar cuidado. E vai ter grupos populacionais que você vai ter que estar mais atento. Então, menor de 25 anos, que o cérebro tem informação, tem efeito, inclusive, sobre a memória. Gestantes ou amamentando, tem incidência de casos de anemia, baixo peso ao nascer. Pessoas com históricos de psicose também, principalmente relativo ao THC, pode ser problemático. A história do abuso de substâncias, problemas cardíacos também podem ser, deixar a pessoa mais sujeita a ter os efeitos adversos, né, problemas de hipertensão arterial e também o uso de drogas em geral, inclusive tabaco. Aqui a gente tem um resuminho de que realmente, eu vou já passar direto por causa do tempo, mas tanto CBD, quanto THC, quanto outros fitocannabinoides, tem um efeito importante sobre enzimas, tanto do sistema citocromo, quanto do sistema do tipo GT, tá? Então, aqui até trouxe um artigo da professora Priscila Gava, que estava aqui, que ela traz o efeito ou como a função tanto inibidor como indutor, né, de enzimas, e que medicamentos poderiam ser afetados pelo uso em concomitante com a maconha. Então, isso é importante para os profissionais, se apropriarem desse conhecimento e monitorarem. Então, nesses casos, precisa de uma atenção especial. Então, aqui a gente tem até a cimetidina, tamoxifeno, carbamazepina, fenitoína, rifampicina, os antipsicóticos em geral, a gente vai ter que tomar cuidado, até colocar o paracetamol, né, porque tem as enzimas hepáticas, né, então o uso concomitante pode resultar em níveis mais elevados do fármaco, os antidepressivos também, por causa da metabolização, a duloxetina, que tem metabolismo hepático envolvendo essas enzimas,
também vai resultar nos níveis mais elevados desse fármaco. Os antidepressivos, o inibidor da recaptação de serotonina e adrenalina, venlafaxina, que está sendo super utilizada, pode expor a pessoa a síndrome serotoninérgica. Então, são coisas que a gente realmente tem que tomar cuidado. Não é assim, a maconha, porque tem gente que fala assim, já ouvi, né, o xamanismo canábico, às vezes me incomoda um pouco, né, ou maconha para todos não é bem assim. A gente tem que ter critério também para a utilização, né, e aí são fármacos que atuam no sistema nervoso central e podem realmente ter efeito. Se a gente for pensar na questão do farmacêutico, a gente tem algumas experiências relatadas na literatura, né, com vendas já em farmácias e drogarias. Todos esses países que estão aí, exceto eu, a Canadá e Sérvia, que parece que até é legal, eu não entendi direito, mas encontrei na literatura a descrição, mas precisava me deter um pouco mais. Mas eles permitem, né, a venda em farmácias. No Brasil, a gente não teve nenhum estudo, né, na literatura sobre isso, mas a gente sabe que a gente está vendendo, né, mas não está na literatura. A gente está produzindo pouca evidência no Brasil em relação ao uso que a gente está fazendo. Na Holanda, a gente tem farmacêuticos que dispensam flores secas, né, em diferentes concentrações, tanto e composições de CBD e de THC, também mostrando o que faz bem para uma pessoa, que é útil numa situação clínica, não vai ser útil para outra e vice-versa. Então, a importância de você saber que você tem uma variabilidade da planta grande, que você tem que garantir uma certa estabilidade, né, dentro dessa variabilidade para cada paciente. A gente tem na Alemanha, na Itália, em Israel também, flores secas. Em Israel, já a aquisição permitida em farmácias, já era antes para comprar direto dos produtores. A partir de 2016 também a gente começa a ter nas farmácias. Tá, agora eu estou acabando mesmo. A gente também tem experiências na Dinamarca, que é estranho porque é super restrito, embora a gente tenha uma Freetown dentro de Copenhague, eu já tive a oportunidade de estar, não sei, mas que é Cristiânia, então é muito estranho. Mas é um terreno em disputa moral, né, inclusive, no mundo todo, não é só no Brasil, né? Na Polônia parece que os farmacêuticos têm uma formação mais interessante e estão atuando nas farmácias. No Canadá, os pacientes são autorizados desde 2001 a comprar produto ou consumir por autocultivo. Nos Estados Unidos, a gente tem uso aprovado em 33 estados, né? 17 apenas óleo de CBD, e em 7 estados, desde 2019, a gente tem o envolvimento obrigatório do farmacêutico. Então, aqui um mapa para vocês terem uma noção. Nos de verde, né, onde a gente tem... Não tá? O programa de cannabis, né? No amarelo ali a gente tem programas com baixo THC. Ai, não tá, desculpa. Era só para mostrar. E os estados que estão com estrelinha, os estados onde o farmacêutico está envolvido de alguma maneira no cuidado. Então, as leis são estaduais lá, então cada país vai estar trabalhando de uma forma. Em geral, a literatura traz que o farmacêutico faz a guarda, a seleção dos produtos, o apoio na definição de dosagem, avaliação e manejo de interações medicamentosas, dos efeitos adversos, baseado em tudo isso que eu trouxe para vocês até aqui, a avaliação da efetividade, né, que também é importante, então não vai ficar também, né, com um produto que não é efetivo, e a educação sobre ciência canabinoide e o seguro efetivo. Então, eu posso deixar essa apresentação, não sei, mas não vai dar tempo. A gente tem vários estados, né, cada um com um tipo de atuação diferente. Aqui, um artigo também fala, que é o artigo da professora Priscila, que eu falei, também pesquisou evidências sobre formas de cuidado farmacêutico na saúde mental, também faltam evidências. E eu achei interessante essa revisão sistemática, que está nas referências, também buscou conhecer qual é o conhecimento que os profissionais de saúde têm para trabalhar com o tema. Prometo que está acabando mesmo. Então, eles pegaram 18 estudos em que eles viram que dos médicos, em todos esses estudos, nenhum rejeitou totalmente o uso da cannabis. Mas com apoio mesmo, tinha 6 estudos trazendo, 5 via como uma opção viável, 3 papel limitado, 3 neutros, e um desses artigos falou que os médicos têm falta de confiança. E aí eles têm conhecimento muito baixo. Então, por que a gente não tem um uso melhor? Porque falta evidência, falta conhecimento, falta informação, falta formação. Está na grade dos currículos das profissões? Não está. Então, como que a gente vai querer, né, que os médicos tenham conhecimento, os outros profissionais, se eles não têm a formação? Então, não sabem nada sobre fitoterapia, nem muito menos sobre fitocannabinoides, conhecimento sobre legislação, pega informação na mídia,
né? E também se preocupam muito com efeitos psiquiátricos, né, em relação ao uso da cannabis. O que a gente pode pensar em termos de organizar, né, práticas profissionais, pensar no apoio à equipe de saúde, organização de evidências, seleção de opções terapêuticas, educação na saúde, identificar e prevenir riscos e pensar no cuidado e monitoramento para a gente ter melhores resultados. Acho que isso aqui é um resuminho, uma síntese do que a gente encontra na literatura, das necessidades, do que vem sendo apontado e da realidade que a gente vive também. E estou aqui à disposição para a gente bater um papo. Desculpa se passei o tempo. Boa tarde, né? Todos. Como foi dito, eu sou cirurgião dentista e não vou entrar muito em mecanismo, acho que foi falado durante o dia todo hoje de forma brilhante. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a minha área, não sei se tem muitos profissionais aqui de odontologia na plateia. Então, tem? Opa, que bom. Então, eu vou estar falando sobre a aplicabilidade na odontologia, né? E aonde a gente consegue colocar, né, como uma forma de prática, né, de uma forma de exercício dos canabinoides aí como um acessório na prática clínica. Né? Então, assim, como foi já dito, né, a gente sabe que as evidências são muito baixas, tirando a epilepsia, que é a única que o Conselho Federal de Medicina reconhece, né, de forma robusta, e tanto é que colocou em São Paulo no SUS, né? E o que a gente vê é que a gente tenta ligar aquilo que a bioquímica mostra que funciona com a clínica. Eu sou um profissional clínico, não sou cientista, não sou pesquisador, meu látis vai até mestrado, apesar de a gente estar atrás de um trabalho de pesquisa em cannabis para desenvolver um trabalho, né? Mas minha área de concentração é principalmente em dor orofacial e disfunção temporomandibular, que talvez seja uma das áreas na odontologia onde tem uma aplicabilidade mais com bastante resultado. Né? Por quê? Pelo comportamento dessa situação. Né? A gente sabe que as DTMs, né, as disfunções temporomandibular, que também é uma patologia, apesar das DTM é um coletivo de 12 diagnósticos, né? Mas a predominância delas são as dores miofaciais, que são as dores que vão de 4 a 7 numa escala, e aquela dor que está relacionada com déficit de sono, com gatilhos de bruxismo, com ansiedade, com pânico, com medo, e etc. e tal. E principalmente nesses pacientes, né, que chegam na nossa clínica bastante, principalmente depois da pandemia, você abre o Instagram, cai placa no colo, de tanto que se fala hoje, e de tanto que a humanidade mudou depois da pandemia. Né? Então, assim, a DTM é uma das especialidades de odontologia que menos tem especialista. Nós temos 1.500 especialistas, perto da ortodontia, que é uma primeira especialidade, nós temos 45 mil. Então, só para se ter uma ideia da procura pelo assunto. Mas o assunto tomou um volume. Né? E quando eu comecei no mundo canábico, né, foi justamente pela minha atuação nessa área de dor, né, e eu comecei numa época que só se falava em CBD, em THC, em óleo full espectro. Né? Então, hoje a gente tem já, principalmente nos importados, né, uma oferta muito grande de produtos, né, e eu vou estar falando rapidamente aonde dentro da odontologia a gente consegue aplicar dentro das áreas. Vou estar falando onde a gente pode estar colocando alguns óleos de espectro longo, outros de outros canabinoides menores, né, obviamente, com mais evidência bioquímica do que evidência de trabalho, né, e é isso, tá bom? Eu quero, por favor. São poucos slides, são 7 slides só. Então, esse é um quadro da Anvisa de 2020, onde ela colocou as patologias no qual ela iria permitir a importação de produtos à base de cannabis. E aí eu pintei de verde, isso não tem absolutamente nenhuma referência científica, eu pintei de verde os quadros aonde eu acreditava que se encaixaria na odontologia. Então, quando a gente vê cefaleia, diferentemente das enxaquecas, que são primárias e são neuropáticas e estão relacionadas
puramente a neurologia, né? Quando a gente vê a cefaleia, na maior parte das vezes a gente vê cefaleias tensionais, né? E essas cefaleias tensionais, faz parte do pacote do paciente que chega nos nossos quadros do dia a dia de DTM, né? Então, são produtos que o dentista trabalha, é uma área de atuação odontológica e uma área com excelente resolução, porque já foi falado dos efeitos ansiolíticos dos canabinoides, do bem-estar promovido durante o dia todo aqui, né? Então, a gente tem, dentro dessas sinalizações aí de CBD, principalmente, né? Esse efeito na redução de ansiedade e na melhora de bem-estar. A distonia, né, que já faz tempo que a gente já trata com toxinas e tudo mais. Distúrbios do sono, onde a gente vê, impressionante, né, como, obviamente, que os distúrbios do sono, a patologia do sono tem o déficit de sono tem mais de 60 patologias que estão associadas, né, mas de uma forma interessante, você consegue equilibrar o sono, seja por melhora de ansiedade, seja por melhora de fluxo de modulação de mediadores químicos, e seja por melhora de bem-estar e dor também, porque se perde sono por vários motivos. A dor crônica, né, que geralmente esse paciente chega com dor crônica, essa dor crônica, normalmente nos casos da DTM, que a predominância, 80% delas são as dores miofasciais, que atinge 32% da população adulta, né, um problema de saúde pública, né, e a gente viu uns dados agora do Ministério da Saúde, pós-pandemia, falando que 80% da população brasileira tem algum problema de sono. Então, e esse problema de sono, automaticamente, essa pessoa que dorme pouco, ela vai desenvolver um bruxismo de vigília no outro dia. Ela vai apertar os dentes, ela vai contrair músculo, ela vai formar ponto gatilho e ela vai criar um desequilíbrio de crise de dor crônica, né? É um dos gatilhos. Neuropatia, né, as dores neuropáticas, que vão desde uma neuralgia de trigêmeo, que é uma saída. Eu atendo bastante paciente de neuralgia de trigêmeo, a gente está fazendo um apoio numa associação de Campinas que trata neuralgia trigeminal. Obviamente que é uma patologia difícil, a neuralgia de trigêmeo ela é considerada a pior dor, né? Ela e a cefaleia em salvas são difícil lida, quem tem sofre muito, né? Obviamente que você tem casos que você se espanta com o resultado positivo, quando você entra com canabinoides, e tem caso que você vai ficar brigando e que não evolui, né? Então, assim, é um tratamento coadjuvante, o tratamento padrão ainda é o coquetel com anticonvulsivante, com GABAérgico, com antidepressivo e opioides, mas você associa, estabiliza e às vezes reduz e até numa melhor situação retira. E também os transtornos de tecido mole, que qualquer inflamação é um transtorno de tecido mole, né? Então estaria indicado nessas patologias. Então dentro dessas questões que eu coloquei ali, isso colocaria a gente numa indicação nessas especialidades odontológicas. Então a gente conseguiria colocar perfeitamente esses distúrbios na dor orofacial no DTM, nas dores neuropáticas, que uma cárie é uma dor neuropática, se bem que tem um estudo, né, falando sobre dor neuropática, induziram ratos a uma dor de cárie, uma pulpite, né, e a dose que foi feita para melhorar 70% da dor foi de 600 miligramas quilo. Então, assim, obviamente que tem produtos melhores para isso e mais barato. Alguém fez uma pergunta aqui de qual que era a toxicidade dos produtos, né? Eu ouvi num curso que eu fiz na Unicamp, na concentração de farmacologia, que a letalidade do THC era de 14.500 miligramas para um ser humano. Então, assim, 14.500 miligramas. Se a gente pegar um óleo full espectro, que 1.500 miligramas, 0,3%, 45 miligramas, tem jeito mais fácil de se matar, mais barato. Não precisa de uns 700 vidros, né? Então, hoje, na periodontia,
né, que é uma especialidade odontológica. A gente vê bastante trabalho promissor, porque tanto o CBD quanto o CBG, eles têm uma característica hoje de antimicrobiana, isso tem estudo, onde mostra que tem efeito antimicrobiano principalmente em grãos positivos, que é a predominância bucal, né? E isso ajudaria muito no controle do biofilme, aonde você já tem hoje cremes dentais, tem também enxaguatórios bucais, já com essa característica. Sem falar que o CBG também, e o CBD, também tem uma característica de osteoindução e de formação óssea. Tem trabalhos do professor Napinoga, já publicado também da São Leopoldo, que mostra isso, né? Cirurgia, na endodontia, hoje a gente já tem uma faculdade do Paraná que está desenvolvendo um cimento endodôntico, um cimento para obturação do canal, para quem não é dentista, quando você tem uma infecção de canal, uma pulpite, uma morte do órgão polpa, você tem que extirpar aquele órgão, que é a polpa do dente, né? E você tem que obturar aquilo para não formar um processo infeccioso. E às vezes já tem a infecção. Então, hoje já tem laboratórios no Paraná desenvolvendo cimento endodôntico com CBD, tá? na pasta, justamente para poder ter um efeito reparador de pacientes que têm lesão apical, que tiveram grandes destruições, né, de poder ter essa reparação. Cirurgia, né, o pré-cirúrgico, a cirurgia em si, obviamente que é aquele negócio, né, é que nem a ansiedade pré-operatória. A evidência é muito baixa, né? Se você tem uma condição você tem uma cirurgia infeccionada, você tem um paciente ansioso, você tem métodos convencionais mais efetivos do que talvez os canabinoides, mas a literatura e também a bioquímica mostra que funciona. Processo de regeneração condilar também a evidência é muito baixa. E a harmonização facial, que é uma das especialidades da odontologia também, uma especialidade nova, que já está com 10 vezes mais especialista do que a minha DTM, né? É uma área muito promissora, pela pele, que ser um ótimo veículo de entrega, né? E também pela possibilidade de você fazer tanto a administração sistêmica quanto tópica dos produtos, né? Então, aqui tem algumas condições odontológicas, né, que a gente conseguiria estar colocando. Eu vou virar aqui, porque senão não enxergo. Tem um controle de analgesia, que eu falei que a evidência é fraca. Analgesia, que a gente tem uma condição muito interessante, principalmente nos pacientes de dor, que a gente já falou. Anti-inflamatório, pelas condições que vocês já devem ter visto o dia todo falando de CBD e THC, as características anti-inflamatórias. Reparação tecidual. Osteoindução, controle de biofilme e periodontite, distúrbios do sono, dor orofacial e DTM, síndrome da ardência bucal, dores neuropáticas, regeneração óssea, bruxismo da vigília secundário, dores crônicas e cefaleia extensional e harmonização. Falando um pouquinho de bruxismo, de vigília, né, a gente tem praticamente 2 tipos de bruxismo. Nós temos 2, que seria o bruxismo do sono e o bruxismo da vigília. O bruxismo do sono, geralmente ele acontece à noite, durante o sono, pelo próprio nome já diz. Ele está, na maioria das vezes, associado a uma obstrução, uma perda de ventilação. Tá? Então, o bruxismo do sono ele é uma resposta fisiológica, né, a uma apneia, a uma dessaturação de oxigênio que o cérebro está tendo. Então, a hora que começa a faltar oxigênio no cérebro, é dado um start, você tem uma descarga das catecolaminas, como foi colocado no slide do colega veterinário aqui, é mais ou menos o mesmo processo. Você começa um movimento autonômico dessa movimentação. Já no bruxismo da vigília, você já tem, um problema neurovegetativo, onde você tem essa pessoa durante o dia mordendo e se apertando o tempo todo. Né? Então, são 2 mecanismos diferentes. No bruxismo do sono, geralmente a intensidade dos movimentos da força é maior e o tempo de duração é menor.
No da vigília, a força é menor, porém a duração é muito maior. E essa duração muito maior, ela acaba levando a dano tecidual. Você vai começar a ter a formação dos famosos pontos gatilhos, ou trigger points, que são pontos onde não chega a irrigação sanguínea. E essa contração muscular, ela se cronifica, onde você, em volta disso, você tem um tecido inflamatório, uma produção de algogênicos ali sendo soltos, e uma inflamação periférica crônica que vai criar uma inflamação, que vai criar uma sensibilização central e periférica constante. Então, quando você vem e olha essa situação dentro do mundo dos canabinoides, ele é uma oportunidade muito interessante, porque qual seria esse gatilho? A gente já falou agora há pouco, nós podemos ter ansiedade. O paciente ansioso, ele fica o tempo todo tenso. Né? Ele pode ser uma pessoa que tem a dor, uma pessoa que tem uma tendinite, que se mexe à noite. Ela também tem essa função, essa regência corporal dada pelo sistema autonômico simpático. Né? Então a gente tem aí aquela velha guerra do sistema simpático e o sistema parasimpático, onde você tem uma dominância da atividade de alerta, né, tocando a vida dessa pessoa. E aí você começa a criar esse tipo de problema do bruxismo de vigília, que acaba criando esses pontos, cronificando, e muitas vezes o diagnóstico é difícil, inclusive nos canabinoides, porque muitas vezes o tratamento é difícil porque muitas vezes falta o diagnóstico. Um exemplo, né, todo mundo foi falado provavelmente, o THC, né, o THC ele é ansiogênico. Se você pegar um paciente que tem um bruxismo relacionado à ansiedade e você entrar com uma dose alta de THC, provavelmente você vai ter uma piora desse quadro, desse bruxismo de vigília. Então, nesses casos, é interessante você talvez usar um produto com baixo THC ou sem THC. E já um paciente que tem uma dor crônica, que tem esse bruxismo por causa da crônica e déficit de sono, talvez o inverso seria o mais indicado. Então, nada substitui um bom diagnóstico. Né? Não é o fato de você ter um produto um produto interessante, um produto que tenha a mágica do CBD, né, de sinalizar com quase 80 receptores no corpo humano, de promover resultados principais e secundários. Acho que quem trabalha com isso aqui já deve ter ouvido o paciente falar: nossa, doutor, melhorei tanto desse problema que eu tinha e de outros que eu nem imaginava, que você acaba tendo por essa promiscuidade do CBD, né, dele se ligar com diversos receptores. Né? Então, assim, é muito interessante, né, quando a gente fala de onde colocar esses produtos, de ter, né, nada vai substituir a ação de um bom diagnóstico. Então, aí é onde você vai escolher os produtos. Pode passar um pouquinho. Aqui eu coloquei um quadro que na época a gente estava fazendo um trabalho e eu acabei usando, onde a gente vê oportunidades com 3 tipos de óleo, com 5 tipos de óleos dentro de algumas patologias ali. Aí, no caso, a gente colocou um CBD isolado, colocamos um óleo padrão de 1.500 para 0,3%. Ali tem um outro óleo que tem uma concentração, que é um full espectro rico em CBN, um óleo que na época era o Medrosan, que era da Farmausa, se não me engano, que tinha 8:1, que eles tiraram do mercado, que era um óleo que era mais próximo de um óleo balanceado, e um óleo rico em CBG. Aí eu coloquei dentro das patologias, dentro de algumas patologias odontológicas, aonde seria uma melhor indicação em função, né, das características dos canabinoides e das características dos canabinoides menores. Né? Então, hoje a gente já vê bastante produto, principalmente na 660, no produto importado, onde você vê produtos que têm, para uso diurno, uma concentração maior de CBG, né, por causa da biodinâmica do CBG, por causa do efeito ansiolítico, do efeito reparador,
e já, às vezes, com características de CBN para um produto mais à noite, para focar e derrubar esse paciente e levar para um sono melhor. Né? Então, a gente fez um quadro, isso é, obviamente, simplesmente... Não tem pesquisa científica nenhuma em cima disso, isso é em cima de indicação bioquímica e de opção de mercado. Né? E aqui também uma outra, já dentro daquelas patologias que eu coloquei, algumas sugestões de indicação de óleo full espectro, broad espectro, dentro do espectro de canabinoides dos maiores canabinoides, CBD e CBG, e algumas oportunidades com canabinoides menores, que eu coloquei dentro daqui da profissão, dentro da minha área de trabalho, né, onde a gente teria, vou justificar, né, controle de ansiedade, um broad, né, e um isolado talvez por causa do THC, um canabinoide menor, o CBG, no caso da analgesia, um full espectro, né, analgesia é um full espectro e um delta 9, né, você poderia usar de forma oral e tópica. Hoje eu tenho associado muito nos pacientes meus, porque eu recebo paciente com muito problema de dor massetérica, dor temporal, e eu praticamente associo na minha prescrição, junto com a minha conduta clínica, eu associo o uso de pomadas. Né, e eu, assim, obviamente que não é pesquisa, isso é evidência clínica, que também tem seu peso, apesar de ser não tão relevante, né, como uma meta-análise, mas assim, aí tem uma relevância, né, e eu praticamente não tiro mais das minhas receitas para paciente com dor muscular. Né, e inclusive paciente de neuralgia de trigêmeo, que tinha fibromialgia, o óleo sistêmico com pouco efeito e a pomada tópica, o paciente relatando uma melhora assustadora das dores. Então, assim, cada paciente reage de um jeito, né? E vai ter uns que você vai colocar, não vai sair, e vai ter outros que você vai tocar. Então, aqui tem mais ou menos dentro da área da odontologia, eu fiz algumas considerações onde a gente colocaria. Anti-inflamatório, nós teremos oportunidade tanto nos full espectros e delta 9, reparação tecidual full espectro CBG, oral e tópico, né? Osteoindução CBG também como um canabinoide menor, biofilme também o CBG, um broad pela riqueza de CBD, periodontite segue o mesmo raciocínio, distúrbios do sono, obviamente que você poderia estar pensando no full spectrum, né? Agora, esses 3 canabinoides menores, eu colocaria muito em razão da origem desse distúrbio de sono. Se é dor, se é ansiedade, se é alguma tribulação. Ardência bucal, delta 9, dor orofacial e DTM segue a mesma coisa, dor neuropática também delta 9, onde você poderia estar associando, né, dentro de um óleo de uso contínuo, um óleo isolado, ou uma forma de GAMI, ou uma forma de suplementar. Regeneração óssea, oportunidade no CBG, né, que a gente já falou, dos trabalhos de osteoindução. Bruxismo do sono e vigília é complicado em razão de bruxismo de vigília e secundária, é complicado em razão do gatilho, por isso você tem que saber o gatilho. E o secundário, que eu não falei, né, o bruxismo secundário é muito gozado. Ele é um bruxismo que ele acontece em razão de medicação e em razão de doença central. Um Parkinson leva a um bruxismo secundário. Uma demência leva a um bruxismo secundário. Né? E, incrível, quando um paciente com dor crônica, um paciente que chega com dor crônica, ele procura um consultório de um neurologista ou de alguns profissionais de DTM, com essa dor que faz 3 anos que ele sente, é uma dor que ela não é 10, ela é 6, ela é 7, ela é 3, mas todo dia tem. Né? Qual que é a conduta de um profissional que recebe esse paciente? Ele vai modular o segundo neurônio. Ele vai melhorar a via descendente de dor. O que ele faz? Recaptador de serotonina, antidepressivo, GABAérgico, analgésico,
né? O antidepressivo, o GABAérgico e analgésico. O que acontece? Se você pegar a maioria desses recaptadores de serotonina, os tricíclicos, e veja a bula dessas medicações. A partir de um tempo que ele começa a modular a dor, ele começa a desenvolver bruxismo de vigília e cria uma dor crônica em razão dessa medicação. Então é incrível. Você pega a história clínica, a queixa do paciente, e você pega a bula do escitalopram. Lê. Me parece que copiou e colou. Né? Então, assim, é muito doido isso. Porque é o mesmo remédio que leva para você modular a fenda sináptica, né, que quando você tem no mecanismo de dor, né, você tem 4 estágios da dor. Transdução, que é a martelada, que é a pancada, que é o que faz a dor. Você tem a transmissão, que é o fluxo da informação que vai para o cérebro. Aí você tem a hora que o neurônio periférico entra no córtex, principalmente no caso do trigêmeo, aqui na medula espinal. A hora que ele encontra o segundo neurônio, ele vai ter esse input doloroso, vai chegar no segundo neurônio e vai ter uma informação, que vai ser a modulação. É o terceiro estágio. Quando essa informação chega no segundo neurônio, no caso do trigêmeo, você vai ter um start para o hipotálamo, que vai mandar uma informação para o córtex, e vai ter uma cascata de serotonina, de tudo ali para modular aquela dor. Das endorfinas, e você vai modular aquela dor. Se você modulou aquela dor, acabou, você não teve a dor. Se aquele input foi alto demais, ou se ele durou muito tempo que seus mediadores químicos esgotaram, você vai ter a quarta fase da sensibilização, que é do mecanismo de dor, que é a sensibilização. Você vai sentir a dor. Então, quando você entra nesses casos de modulação com recaptador de serotonina, é para melhorar esse mecanismo que a gente chama de defeito da via de analgesia ou via da dor. E o engraçado, que vocês já devem ter visto na aula de sistema endocannabinoide, que acho que teve hoje de manhã, né, um dos efeitos muito interessantes do sistema endocannabinoide, né, e da modulação, da neuromodulação dos canabinoides, é justamente você ter a informação que vai do primeiro neurônio para o segundo neurônio, e esse segundo neurônio vai fazer o quê? Vai produzir anandamida e 2-AG, e vão se jogar na venda sináptica, se ligar no receptor canabinoide do primeiro neurônio, fechar a abertura e a passagem dos moduladores químicos, algogêmicos, que estão indo para o segundo neurônio, e com isso fazer a alimentação retrógrada e a neuromodulação, fechando o mecanismo de sensibilização. Então, praticamente, o nosso sistema endocannabinoide ele vai fazer um circuito paralelo a esse do sistema opioide. Né? E, apesar das evidências serem moderadas no mecanismo de dor, a gente que trabalha com dor, a gente vê resultados muito interessantes. Né? Tem casos de pacientes, obviamente que esses casos são poucos, né? Infelizmente são poucos. Casos de pacientes que tinham 110 episódios de dor na neurologia de trigêmeo, e em 10 dias está tendo 4, 5 por dia. Sabe? É fantástico. Né? Mas assim, tem uns que não reagem também. Então não é tudo champanhe. Então, mas é isso. Pode passar. Aqui falando um pouquinho também de harmonização, falando que a gente já falou tanto de... Pode passar também? Tanto de central e periférica. Pode passar. E é isso. Aqui está meu contato. Pode tirar tudo. Desculpa a correria, mas assim, que tá tarde, todo mundo cansado também, né? E procurei ser obviamente que foi uma abordagem bem mais clínica, né? Porque eu sou clínico, não sou cientista, né? Eu estou lá no consultório, a gente obviamente que não faz nada experimental, tudo que a gente faz é baseado naquilo que a gente vê, né? Obviamente também que em 2020, você ainda mais tempo do que eu, com o professor Carline, né? A gente vê o que se falava em 2020 e hoje sobre estudos, mudou muito. Mudou muito e vai mudar muito mais. Está só começando. Obrigado, viu, gente?